paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Lucas, lá no capítulo 19. Eu vou começar a ler o versículo 1, que fala assim: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. E todos que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Irmão, essa passagem aqui ela é curtinha, mas tem um aprendizado muito profundo. Quando Deus permite algum sofrimento na minha vida e na sua vida, que não foi o caso de Zaqueu aqui, e às vezes a gente questiona com Deus a respeito do sofrimento que a gente está passando, a gente não entende, mas por trás do sofrimento que Deus está permitindo na minha vida e na sua vida, existe um processo de libertação ao qual nós não entendemos. Nós vamos entender lá na frente. Então, existem determinadas situações, às vezes é uma prova que você pegou com a mão. Eu vou dar um exemplo simples assim para você entender. Às vezes é um relacionamento abusivo que você vive, que você não buscou em Deus sabedoria, você não buscou em Deus o posicionamento que Deus queria na sua história, o que Deus tinha para você, e você casou com a pessoa errada. E você trouxe isso para sua vida. Tá? Eu tô falando aqui para pessoas que conhecem a palavra, porque quando a gente está no mundo, a gente não tem esse discernimento. Então, qualquer porcaria que aparece, a gente pega, porque a gente não sabe. Então, você acaba casando muitas vezes com uma pessoa que não diga nem que é julgo desigual, porque você não está na presença de Deus, então você traz uma pessoa com o mesmo fluido, às vezes energético que o seu, ou uma pessoa que não conhece também a palavra, porque Satanás vai montando situações para escravizar você. Aí você traz isso para sua vida. Se você conhece a palavra, você não buscou em Deus. Se você não conhecia a palavra, você caiu num laço. Às vezes é uma obra aí de amarração, né? Porque essas energias negativas, elas existem. Às vezes você traz por carência, porque você não tem Deus na sua vida, então não houve um tratar do Senhor. Existem vários motivos que você pode ter vindo com isso. Às vezes uma opressão da família, às vezes uma comodidade. Tem gente que casa às vezes por dinheiro. E a vida num casamento não é só dinheiro, envolve muita coisa. Então, você traz esse julgo desigual para sua vida, ou você traz esse relacionamento abusivo para tua história. E aí chega uma hora que você não conhecia Deus, mas você passa a conhecer Deus e você está nesse relacionamento abusivo. E você fica orando para Deus te tirar desse relacionamento abusivo, e Deus deixa você ali. Por que Deus permite muitas vezes que você fique nesse relacionamento? Ou que você fique passando por algumas lutas, algumas provas, às vezes na vida financeira, na vida familiar, por um determinado período. Porque existe um tempo para todas as coisas abaixo do céu. E aí Deus vai permitindo isso, e isso às vezes dura meses, dura anos, e você não entende que você está no posicionamento, você está orando, você está buscando, e você não sai daquilo. Porque existem determinados bloqueios em você, que você só vai conseguir desbloquear, e você só vai conseguir ter coragem para fazer isso diante da provação que você está vivendo. Então, às vezes Deus não tira para você poder reagir. É a mesma coisa se nós tivermos um filho e a gente fizer tudo para esse filho. Você leva a toalha na mão, você dá a comida na boca, você calça o sapato, você põe a meia. Às vezes ele está adulto, ele não tem problema mental nenhum. E você continua fazendo aquilo. Você continua, sabe, bajulando como se ele fosse um bebezinho de colo, como se ele não conseguisse fazer nada. E você vira escravo daquela situação.
E a pessoa se torna dependente de você para fazer as coisas, acha que você tem a obrigação de fazer. Então, às vezes, Deus permite uma situação assim na nossa vida, que é para você mesma criar coragem de dar um basta. Porque senão, como que Deus vai levar você para uma situação nova se você não consegue dar um basta em determinadas coisas na sua vida, na sua história? Você vai estar sempre entrando em ciclos novos e ciclos parecidos com o que você viveu antes. Então, você sai de um relacionamento abusivo, se você não tirar lição nenhuma do período que Deus está tratando você, você vai entrar num outro relacionamento abusivo. E você não vai se libertar, você vai continuar com os mesmos comportamentos, tendo as mesmas atitudes. Por isso que tem pessoas que passam por inúmeros relacionamentos íntimos e a vida sentimental dela não muda nunca. Por quê? Porque ela está sempre saindo de um ciclo vicioso e entrando em outro com as mesmas atitudes, com o mesmo comportamento, se submetendo às mesmas coisas, porém com pessoas diferentes, mas que estão energeticamente bem parecidas. Então são homens com padrões energéticos sempre iguais. São sempre mulheres com os mesmos padrões energéticos, porque você não muda. A mudança começa de dentro para fora. Quando Deus chega para Zaqueu aqui e manda Zaqueu descer, o que ele fala para Zaqueu? Desce depressa. Por que Jesus fala isso para ele? Porque Jesus tem pressa. Jesus tem pressa em entrar na casa dele. Porque o propósito de Deus era muito maior. Quando Jesus entra na casa dele, que as pessoas começam a questionar que Jesus está indo lá e que ele é um pecador, porque ele era chefe dos cobradores de impostos. Né? Então ele tinha um esquema ali de corrupção muito grande. Ele era chefe de todos. Ele não era um no meio de alguns. Ele era chefe de todos os cobradores de impostos. Ele tem uma libertação. E Jesus fala no final aqui: hoje a salvação entrou na tua casa. Porque houve um arrependimento. Ele reconheceu que ele estava errado. Ele quis corrigir o erro. Ele começou a falar que ele ia devolver tudo o que ele havia tirado, tudo que ele tinha feito de errado. E aqui Jesus alega para ele que ele entrou, que a salvação tinha entrado na casa dele. A mesma coisa acontece diante dos sofrimentos que nós passamos e nós muitas vezes não entendemos. Porque quem é que quer sofrer? Levanta a mão aí. Ninguém levantou, tá vendo? Porque ninguém quer sofrer. Ninguém quer passar por momentos difíceis, mas o momento difícil é que faz com que a gente se liberte. Eu vivi, por exemplo, um relacionamento abusivo durante 9 anos. Por que eu aguentei 9 anos? Eu poderia ter saído antes? Poderia. Mas a minha filha tinha um problema muito sério de saúde, a caçula. A mais velha também teve, foi sanado num período curto, mas o tratamento da menor durou muitos anos. Então, por amor à vida das minhas filhas, para que a minha filha não ficasse aí numa fila de espera, aguardando um transplante renal, eu fiz de tudo para que ela viesse sobreviver. Eu não tinha Jesus na minha vida. Não tinha Jesus. Mas através do sofrimento, eu comecei a entender que o problema não era comigo. Eu comecei a entender que o problema era com o outro. Porque a tendência do outro, muitas vezes, no relacionamento abusivo, é colocar todas as frustrações e tudo aquilo que ele não consegue ser na outra pessoa. Aquilo que ele não consegue ser, ele diminui o outro. Porque ele quer se sobressair. Ele quer se sentir superior. Então, ele vai sempre diminuir o outro. E tudo aquilo que ele tem, assim, de trava dentro dele, sentimentalmente, as maldades que ele tem, as frustrações dele, ele faz a maldade com o outro. Irmãos, eu cheguei a viver situações que hoje eu paro para pensar os livramentos que Deus me deu. Esse homem me colocou um dia na caminhonete dele. As crianças eram pequenas, elas dormiram na parte de trás. Minhas filhas têm 1 ano e meio de diferença uma da outra. E esse homem andou ali na região de Itapecerica, da Serra, em terrenos baldios, aonde os traficantes na época desovavam corpos. Ele ficou horas rodando dentro daquele lugar e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu cansada, exausta, cuidando de 2 crianças sozinha, porque não tem coisa pior do que você ser casada e você ser uma viúva de marido vivo. Porque na verdade eu era só um enfeite, entendeu? Um enfeite ali naquele relacionamento. Porque tinha muita coisa sombrias ali, entendeu? E as escolhas dele também que precisavam ser camufladas. Então eu fiquei horas com aquele homem dentro do carro, ele andando naquele terreno baldio. Aquele dia, um dos propósitos maiores dele era me matar. Ele nunca conseguiu isso. E aquele dia, eu acho que o intuito dele era me matar e matar minhas 2 filhas. E eu clamava a Deus naquela época. Eu não tinha
conhecimento nenhum da palavra. A família da minha mãe era todinha evangélica, mas eles eram extremamente fariseus, eles eram religiosos demais. Então eu me afastava muito. Eu ficava muito assombrada com as coisas que minhas tias falavam. Mas nesse dia eu clamei ao Senhor e eu comecei a ficar com medo, porque o intuito dele, a fisionomia daquele homem, ele já é feio, ficava pior ainda. Os olhos viravam, sabe? E eu fiquei andando naquele lugar assim de uma forma e clamando ao Senhor, porque aquele dia o propósito maior ali de Satanás era usar a vida daquela pessoa que é fraca para tirar a minha vida e a vida das minhas filhas. E Deus, de uma forma sobrenatural, acho que a brecha que eu dei pelo fato de eu ter clamado por ele e eu não conhecendo a palavra, ele me tirou daquele sufoco. Depois eu comecei, sabe, a esquivar, não queria andar muito, evitava muito, porque eu sempre fui muito, busquei muito a minha independência diante do sofrimento. Então eu fui aprender a dirigir, se colocasse um trator na porta, eu dirigia. Eu fui buscar a minha independência em todos os sentidos. Que é isso que nós precisamos fazer. Às vezes Deus está permitindo situações na sua vida para você tomar uma atitude. Porque pessoas já questionaram comigo, mas por que você ficou 9 anos no relacionamento abusivo? Porque eu não queria que minha filha morresse. E todos os médicos das minhas filhas estavam concentrados em São Paulo. Então, ou eu me preocupava com uma separação, que eu sabia que eu ia sofrer perseguição, como eu sofri. Sofri muita perseguição, muita retaliação. Fui ameaçada de morte inúmeras vezes. Né? Tiraram as meninas de mim, eu sofri muito. Mas eu queria fazer tudo aquilo antes das minhas filhas, antes da minha filha terminar o tratamento. Eu não queria sair, eu queria que concluísse o tratamento. Tanto que eu já tinha um acordo com os médicos, que na hora que chegasse o momento da cirurgia dela, que logo depois, eles dando alta para ela, eu ia dar um jeito de dar um basta naquilo. Porque eu não aceitava mais aquilo. Tanto que eu saí, eu larguei tudo que estava dentro da casa. Só peguei minhas roupas, a roupa das meninas, não fiz questão de bem material nenhum praticamente. Entendeu? Peguei só o dinheiro que me pertencia por direito, porque eu sofri muito, fui muito humilhada durante muito tempo. E não é justo você sair de um relacionamento de qualquer jeito. E eu peguei e fui embora e fui viver minha vida. Passei situações dificílimas, complicadíssimas com as meninas. Complicadíssimas, mas o sofrimento me libertou de muitas coisas. De muitas coisas. De entender o valor que eu tinha. De entender que eu podia ter uma vida sozinha, que eu não precisava depender daquilo. Que por mais dificuldade que eu passava, eu tinha minha inteligência, minha capacidade, que eu ia conseguir sair daquela situação. Então o sofrimento vai trazendo muitas coisas para nós. Meu pai tinha falecido, eu fui para o enterro do meu pai. Quando eu voltei para São Paulo, 7 dias depois do falecimento do meu pai, a minha filha estava sendo operada. Então eu estava com meu coração muito apertado, porque eu havia perdido meu pai, eu gostava muito do meu pai, amava muito, e eu não queria perder minha filha caçula naquela cirurgia. E o médico, na época, foi muito gentil comigo, sabe? Ele foi muito, sabe, abençoado na minha vida. Muito, muito, muito. Ele já era bem um senhor de idade. Eu acredito que talvez ele tenha falecido, o doutor Carnevale. Eu tenho muito a agradecer esse médico. E ele falava para mim, falava, mãe, eu não aguento mais ver você sofrendo. Em todos os sentidos. Eu vou ver se eu consigo resolver o mais rápido possível a situação dela, para que ela venha ter vitória, você venha ter vitória, porque eu quero que você saia também dessa situação que você está. Então, nós precisamos entender que o sofrimento, muitas vezes, que Deus permite na nossa vida, funciona como desbloqueio. Porque senão você nunca vai descobrir a capacidade que você tem. Senão você nunca vai sair da sua zona de conforto. Porque tem pessoas que ficam em zona de conforto de sofrimento. Ela estagna ali com medo de prosseguir, com medo de não conseguir, acha que aquele agressor ali, que aquela pessoa que está sufocando ela é a base de tudo, se aquilo ali largar, porque ela começa a criar uma dependência. Apesar dela estar sofrendo retaliações, ela começa a criar uma dependência. E isso é para tudo. Às vezes você está dentro de um trabalho abusivo, onde o seu patrão cospe em você, bate em você, te agride. Quantos casos escravos eu já vi assim? Quantos casos eu já vi assim? Eu vi coisas assim na família desse homem que eu ficava assustada, de parentela dele, de contratar, tipo assim, um pedreiro para estar ali construindo a casa e um dos tios não gostar daquilo que estava fazendo e dar uma surra no pedreiro. E o rapaz humilde, um homem trabalhador, ir lá e apanhar de uma pessoa que contratou ele para fazer o serviço. Eu vi coisas absurdas, coisas bárbaras. E pessoas assim que vieram de outro país sem escolaridade nenhuma.
Aí entra num país diferente que nem o nosso e acha que pode mandar em tudo aqui. Porque conseguiu, através do nosso dinheiro e da nossa economia, enriquecer. Por que não ficou no país de origem? Lá não ia ter oportunidade, porque lá não tinha escolaridade, não tinha nada. Então aqui conseguiu crescer. No que cresce aqui, humilha o nosso povo aqui. Isso acontece muito. A escravidão não vem só dos de fora para cá. Acontece muito de imigrantes virem de lá para cá, enriquecer e humilhar o povo daqui. Então a injustiça, ela é, sabe, dos dois lados. É uma faca de dois gumes. Mas Deus permite o sofrimento na nossa vida inúmeras vezes para que a gente venha, diante do sofrimento, diante da vergonha, reconhecer algumas coisas da nossa história e tomarmos atitudes. A gente cresce. Você não pode acostumar com a situação que você está. Você não pode acostumar com o sofrimento que você está vivendo. Você não pode se acomodar. Você não pode entregar sua vida na mão do outro. Porque existe um Deus lá em cima que cuida de você. Existe um Deus lá em cima que está zelando por você. Mas quando você não quer sair de uma situação, como que Deus vai te tirar? Se Deus montar uma situação e mandar alguém na sua porta para te abençoar financeiramente, te estender a mão e falar, olha, eu tenho uma casa para você, Deus mandou te entregar essa quantia de dinheiro ou te trazer esse emprego. Se você não tiver consciência, você não quiser sair do relacionamento abusivo que você tá, ou da situação abusiva que você tá vivendo, você não vai aceitar as bênçãos de Deus. Deus vai estar jogando o quê? Pérolas aos porcos. Porque você não vai entender o trabalhar de Deus, você não vai aceitar aquilo que Deus está fazendo. Então o sofrimento às vezes vem na nossa vida para nos desbloquear. Existiram sofrimentos na minha vida que foi para Deus mostrar para mim através do sofrimento o valor que eu tinha, porque eu precisava reconhecer o valor que eu tinha, porque eu só escutava a negatividade do outro. Por quê? Porque tinha inveja da minha inteligência, tinha inveja da minha capacidade, eu tinha muita qualidade diante da pessoa, sou muito mais bonita, não tem nem por onde. Então, o que acontece? A pessoa ficava o tempo todo me diminuindo. E não era só ele, começava a parentela também, porque tinha influência maligna dele nas palavras, nas atitudes, porque ficava o tempo todo mostrando meus defeitos para os outros. As pessoas não vinham conversar, porque é mais fácil acreditar naquele que é de sangue, né? E aí você vai sofrendo retaliações de tudo quanto é lado, sem entender o porquê que você não maltrata ninguém. Você está cuidando da sua vida, você está cuidando dos seus filhos, você está fazendo tudo que é certo, mas você não tem valor nenhum no lugar que você está. E aí Deus vai permitindo essa situação até que você tome uma atitude de não querer aquilo mais. E tem pessoas que passam a vida inteira vivendo um relacionamento que não gosta porque cria dependência do agressor, cria dependência do alcoólatra que vive, cria dependência daquela situação abusiva que está vivendo. E não consegue sair daquilo. Aí Deus não consegue tirar. E às vezes, quando a gente não consegue sair, mas a gente quer sair, que isso acontece muito, mas nós temos medo de desagradar o coração do Senhor, que a gente tem temor, né? Então a gente tem medo da punição de Deus, que você já está sofrendo. Você faz algo, você tem medo de sair do cenário que você está, e você sofreu uma pressão de Deus, uma correção do Senhor, que vai ser muito pior do que aquilo. Quando chega nesse ponto, Deus monta situações na nossa vida para nos arrancar a força. Aí ele permite uma situação totalmente absurda, que nós não entendemos. Aí as pessoas que estão em volta ficam assim, cadê o Deus dela? Cadê o Deus dele que não deu livramento nele nessa situação? Se Deus fosse na vida dele ou na vida dela, não teria chegado ao ponto que chegou. Mas por que Deus permitiu isso? Porque você tem tanto temor em desagradar o coração de Deus, que Deus vai lá e permite essa situação absurda, esse reboliço horroroso, aonde muitas vezes você sai com sequelas físicas, você sai com perdas financeiras, você sai perdendo um monte de coisa. Por quê? Porque Deus precisa cortar essa aliança maligna que existe na tua história. Então, como você não consegue sair sozinho, Deus entra e Deus vai lá e faz aquilo que você não consegue fazer. Então, existem dois parâmetros que a gente pode olhar nessa história. Aquele que não consegue sair porque tem temor a Deus, e aquele que não consegue sair porque criou uma dependência do sofrimento que está vivendo. Se acomodou, acha que não tem capacidade de ver coisa melhor, acha que não merece coisa melhor, e Deus não ouve esse tipo de oração. Então nós precisamos criar coragem diante de tudo aquilo que tira a nossa paz, que tira o nosso respeito, a nossa dignidade, e dar um basta nisso. Falar, não quero mais, Senhor, entre nessa situação porque eu não quero viver isso mais.
Porque quando você dá um basta nesse ciclo e nessa aliança maligna que você tá, Deus tem capacidade de trazer coisas novas para você. Quando você sai do sofrimento que você vive, você rejuvenesce. Você tem paz. E a nossa paz, ela é inegociável. Eu já falei isso para vocês. Não negocie a paz de vocês. Porque vocês não terão vitória nessa vida. Porque sem paz a gente não consegue fazer nada. Uma mente atormentada não consegue raciocinar. Você não consegue conversar. Você não consegue pensar. Você não tem sossego. Você tem ansiedade. Você não tem paz para dormir. Você fica depressivo. Gera um monte de situações complicadas. Por quê? Porque você não tem a paz de Cristo com você. E sem paz a gente não consegue fazer nada nessa vida. Não adianta você querer aglomerar sucesso na sua vida, aglomerar bês, aglomerar um monte de dinheiro, se você não é feliz naquilo que você tem. Você vai ter um monte de bens materiais e você vai estar sempre infeliz. Porque a felicidade não consiste só naquilo que nós temos, mas a felicidade também consiste naquilo que nós somos, naquilo que nós estamos vivendo sentimentalmente, emocionalmente, psicologicamente. Então, bens materiais, ele não traz felicidade, ele traz conforto. Então, nós precisamos dar um basta em determinadas situações da nossa vida. E Deus permite as situações complicadas e difíceis para você tomar uma atitude, para você enxergar que você não nasceu para viver desse jeito. Nós não podemos aceitar essas coisas na nossa história. Não podemos aceitar. Nós temos que dar um basta nisso. Nós temos que tirar essas pessoas problemáticas da nossa vida, essas pessoas tóxicas, situações tóxicas, sabe, que não deixa a gente progredir. Porque senão você não consegue crescer no Senhor. Não é que a gente não vai ter luta na vida. Porque toda luta que a gente tem, toda dificuldade que a gente passa, é para a glória de Deus. Porque maior é o Deus que nós servimos. E nós não podemos dar tanta importância ao sofrimento que nós passamos, porque chega uma hora que as coisas começam a se ajeitar e a gente esquece o sofrimento, mas a lição que nós tiramos daquilo, nós nunca mais esqueceremos. E isso serve para o resto da nossa vida. Porque a salvação, o que Deus representa na nossa história está acima do nosso sofrimento. Por isso que Deus fala que nós temos que agradecer o nosso período de sofrimento e agradecer também o período da nossa bonança. Nós não podemos esquecer de Deus quando estamos bem. Tem pessoas que esquecem do Senhor quando está bem, quando está tudo certo. Mas esquecer de Deus, nós não podemos jamais, em situação nenhuma. E temos que tirar proveito do nosso sofrimento. Porque é lição, irmãos, que nunca mais vai ser arrancado de nós. Toda dificuldade que você passa, você tira uma lição dela. E nós crescemos através dela. Uma pessoa que nunca sofre nada na vida, que tem tudo na mão, é uma pessoa inútil, uma pessoa infeliz, uma pessoa que não sabe o que quer. Uma pessoa que vegeta, ela não tem propósito e ela não consegue ser um ponto de edificação na vida do outro. Por que Deus permite o sofrimento na nossa vida? Para que você sinta também o sofrimento do outro. Para que você saiba o que o outro está passando. E para que você venha dar força para o outro prosseguir. Para que você seja exemplo. Um ponto assim, sabe, de referência para o outro. Então a nossa vida ela tem que ter um sentido. E um sentido bom. Você não precisa ser famoso para ser assim. Você não precisa, sabe, ter o seu nome na mídia. Você não precisa, por exemplo, ter grandes bens materiais para alguém se inspirar em você. Você já tem tudo e a maior riqueza do mundo, que é o Espírito Santo com você. Quem dera eu, no período lá atrás, anos atrás, se tivesse Deus comigo desse jeito que eu tenho hoje. As coisas seriam totalmente diferentes. Eu não ia sofrer tanto quanto eu sofri, você pode ter certeza disso. Mas mesmo nos dias de hoje, que eu tenho Jesus comigo, o Espírito Santo está comigo, você pensa que Deus vai deixar passar batido o que foi feito lá atrás? Deus faz justiça com todo mundo que me provocou situações constrangedoras desde que eu nasci, desde bebezinha de colo. Deus pega um por um. Jesus faz justiça na nossa história. Então a gente precisa deixar Deus trabalhar na nossa vida. Porque Deus é justo. É Deus que traz o equilíbrio para esse mundo em termos de justiça. E ninguém passa daqui sem pagar a conta. Aí você vai falar assim para mim, foi muito tempo dela. Eu era criança quando fizeram aquilo comigo. E você acha que Deus vai deixar passar batido? Porque o seu sofrimento foi lá na sua infância e hoje você é um adulto? E as sequelas que isso daí te trouxe ao longo do tempo? E o trabalho que Deus está tendo com você durante esse período, para que você venha se libertar e se desbloquear? Por que Deus pede para a gente sempre perdoar o outro?
para desbloquear a nossa mente, porque senão você fica presa à pessoa. E Deus não quer ver você presa, ver você cativo. Deus já veio justamente para tirar você do Egito, para fazer de você uma pessoa nova. Então você tem que esquecer essas tralhas, esquecer esses demônios que passaram na sua história, porque eles vão ter que prestar conta com Deus. Ninguém sai daqui sem prestar conta com o Senhor. Não pense você que vai morrer nesse plano aqui sem prestar conta, porque não vai não. Viu? E não adianta ter patentezinha de mãe, de pai, de avó, sou madrinha, sou isso, porque eles inventam tudo, né? Que quando a gente tem vida com Deus, a gente vê o quanto é tolo esse negócio de madrinha e de padrinho. Isso não existe. Isso é coisa de religiosidade. Então, esquece toda essa tralha, esquece tudo que fizeram pra você. Esquece tudo. Às vezes foi a avó aí que te maltratou, que era uma mulher frustrada, sabe? E te espancou aí inúmeras vezes. Perdoa e deixa Deus trabalhar, porque Deus sabe fazer justiça. Irmãos, nenhuma patente justifica violência na vida do outro. Existem maneiras de você corrigir os filhos sem você precisar entrar na fase da violência. Você fala, não tem jeito de você falar com a voz. O problema é que se você ceder demais, que os pais hoje em dia não querem ter responsabilidade com o filho, põe para a escola cuidar e educar. Mas se você tiver psicologia com a criança desde pequena, ela te obedece, ela te respeita, sem você precisar espancá-la. Tá? Então, espancamento nenhum justifica, violência nenhuma justifica. E uma hora vai ter que prestar conta. Então, Deus permite o sofrimento na nossa vida para nos tirarmos da zona de conforto que nós estamos diante do relacionamento abusivo, da situação abusiva que nós estamos vivendo. E aí você não entende por que você está sofrendo tanto. Mas você pode ver que teve muita coisa que Deus abriu os teus olhos diante do sofrimento que você passou. Se você não tivesse passado pelo sofrimento que você passou, você não ia conhecer o caráter das pessoas que te rodeiam. Você não ia conhecer o grau e o nível de maldade que essas pessoas são capazes de fazer com você. Você ia estar até hoje vivendo o mesmo ciclo vicioso, carregando essas pessoas na tua vida, achando que essas pessoas eram boas, deixando Satanás usar essas pessoas contra você, te manipulando. E você ia estar cada dia mais distante do Senhor. Porque o sofrimento também nos aproxima de Deus. Então Deus está falando para você, não reclame do sofrimento que você viveu e nem das provações que você está passando. Porque do mesmo jeito que Jesus chegou aqui na vida de Zaqueu, mandando Zaqueu descer depressa daquela figueira brava. Por que que eles falavam figueira brava? Que a figueira, se ela der no alto num lugar alto, ela começa, por exemplo, num lugar alto onde tem geada, a geada destrói ela. Então ela fica em lugares planos. Então ela fica em planícies. E chamavam ela de figueira brava porque os frutos dela não eram muito bons. Tá? Então, quando fala em figueira brava, o que significa na Bíblia, diante da Bíblia, é isso. Zaqueu sobe nessa figueira que não dava frutos muito bons, porque ele era baixinho, ele tinha uma dificuldade aí com relação à altura, né? As pessoas que eram mais altas do que ele ofuscavam a vista dele, porque ele queria avistar Jesus. E aí Jesus manda ele descer depressa, porque Jesus queria ir na casa dele. Então, quando eu falo que Jesus tem pressa, eu já vi vários pregadores falarem que Deus não tem pressa. Deus tem pressa, sim, inúmeras vezes. Porque ele conhece o nosso limite. Então, quando Jesus fala para ele, desce logo daí que eu quero ir para sua casa, Jesus tinha um propósito maior ali. Trazer a salvação para casa daquele homem. E ele reconhece quando Jesus entra lá, porque ele começa a sofrer algumas retaliações. Então, o que Deus está falando para você através dessa palavra? Eu tenho pressa. Eu tenho pressa de chegar com a salvação na tua casa, mas você precisa ter uma atitude como teve Zaqueu. Você tem que descer. Você tem que sair da situação que você está. Você tem que tomar uma atitude. Não quero mais, não aceito essa situação abusiva na minha vida. Não aceito mais esse relacionamento abusivo na minha história. Eu não quero isso para minha vida. Porque Jesus tem pressa, mas você tem que tomar a atitude que Zaqueu tomou. Para que Jesus venha entrar na sua casa, na sua vida e trazer a salvação que você tanto precisa. Então tome uma atitude diante da situação que você está. Se você tem um hábito de comprar no lugar e a pessoa está te humilhando porque você está comprando ali daquele jeito, Jesus vai entrar com uma situação aí e vai te tirar desse sufoco. Deus não quer você abençoando um lugar, por mais difícil que seja você abençoar esse lugar, porque quando nós pagamos aquilo que nós compramos, nós estamos abençoando quem está vendendo. E a pessoa ficar te humilhando desse jeito.
Eu não sei qual é o relacionamento abusivo que você tá vivendo, ou alguém que tá prestando favor pra você e tá jogando na tua cara. Eu não sei o que que é, mas você precisa tomar uma atitude. Uma atitude de não querer se submeter a isso mais. E você vai buscar esse recurso em Jesus Cristo, porque Jesus tem pressa em te tirar dessa situação. Jesus está chegando hoje para tirar você disso. Você crê nisso? Porque eu creio. Porque eu consegui sair, eu não sei até hoje explicar para os irmãos como que eu consegui sair. Mas eu consegui sair daquele relacionamento que eu estava. Eu não aceitava mais aquilo na minha vida. Quando a minha filha operou e o médico deu a liberação para ela, ele falou: mãe, tá tudo bem. Agora é com você. Eu falei: agora eu vou sair daquele lugar. Eu não quero nunca mais passar noites acordadas com medo de ser morta. Porque foi colocado faca na minha barriga, me empurrou inúmeras vezes quando eu estava grávida, apontou arma na minha cabeça. Eu não tinha paz para dormir, porque dormia com arma de fogo e faca pendurada do lado da cama. Ficava o tempo todo maquinando o meu assassinato. Cheguei a ouvir combinando de me matar com um suposto amigo de infância, que depois eu fui descobrir que o negócio era muito mais sério do que isso. Era muito mais íntimo do que um amigo de infância. Então Deus vai fazendo toda a podridão vir à tona. Deus vai fazendo a capa cair. Deus vai mostrando as situações. E o sofrimento Deus permite para que a gente venha se desbloquear. Porque senão você não enxerga nunca o que você está vivendo. Você passa a vida inteira cego, surdo e mudo diante de uma situação, que foi o que eu vivi durante anos. Muita macumba, muita coisa consagrada ao diabo. Ah, não pega? Pega, irmãos. Isso aí é energia. Isso é energia. E pega. Eu não tinha Deus na minha vida na época. Eu não sabia orar, não sabia jejuar. Eu não tinha discernimento de nada. Eu era muito inocente. Tem hora que quando eu começo a lembrar muito, Deus me chama a atenção para eu voltar para cá. Porque senão eu fico presa no passado. Mas uma das coisas que eu tinha mais raiva na minha vida, sabe? Lá para trás era da minha inocência. Eu não conseguia ver maldade nos outros. Não conseguia ver maldade nas pessoas. Então a gente precisa buscar em Deus tudo aquilo que nós necessitamos para sair de uma situação difícil, porque Deus tem socorro bem presente na hora da nossa angústia. E Deus está falando para você: eu tenho pressa, mas eu quero que você desça daí. Você tem que decidir descer desse lugar. Ou você tem que decidir subir para que você venha alcançar Jesus. Vê Jesus, eu não sei qual a situação que você está. Mas Jesus está falando para você: eu tenho pressa em te tirar dessa situação. Porque Deus quer trazer o quê? Restituição na sua vida. Deus quer trazer um tempo novo, uma nova história para você. Não aceite esse tipo de situação na sua vida. Jesus não pagou o preço naquela cruz para você ficar vivendo desse jeito. Aceitando esse sofrimento e achando que Deus está nisso. Porque existe um processo de provação que Deus permite. Mas esse relacionamento de violência, isso não é de Deus, irmãos. Não vem de Deus, não provém de Deus. Às vezes Deus permite algumas situações na nossa vida para a gente tomar a atitude que eu estou falando para vocês, porque tem que tomar uma atitude. Você tem que querer sair, porque tem gente que fica na zona de conforto do sofrimento. Eu tenho que ficar aqui porque ele me bate, mas ele paga minhas contas. Ele me agride, mas ele dá condições para cuidar dos meninos. E as crianças crescendo no meio da violência. Tá criando monstros também, porque estão vendo fazer. Vai achar que é natural. Chega uma hora que cresce e acha que tem que fazer igual. Tá trazendo problemas e doenças psicológicas e emocionais para os filhos. Então nós precisamos reagir. Deus permite algumas situações na nossa vida? Permite, mas tem coisa que somos nós que nos acomodamos e Deus não tá nisso. Tá? Deus não tá nisso. Então não adianta morrer embaixo de uma faca, sabe? Embaixo de soco, embaixo de violência. Desenvolver um câncer aí porque sofre uma opressão psicológica terrível, porque não existe coisa pior do que o cansaço psicológico, o cansaço emocional. Porque esse cansaço, você pode dormir 12 horas que você não fica sem ele. É só Jesus para trazer paz. E você se livrar daquilo que te oprime. O cansaço físico, você dorme aí, tem gente que com 6 horas se recupera, com 8 horas de sono recupera, com 12 horas se recupera. Você pode dormir aí 12 horas durante 3 dias que você recupera aí um cansaço de 15 dias que você tá.
né? Você entra numa fadiga, chega uma hora que você consegue sair. Agora, o emocional e o psicológico, nós precisamos retirar coisas da nossa vida. Porque esse sono aí não faz com que haja descanso. O descanso que você vai ter é quando você fala não para aquilo que te oprime. Quando você fala não para aquilo que tira a sua paz. E quando você fala sim para Deus entrar e fazer morada em você. Deus ele quer repousar na sua casa. Ele quer repousar no seu coração. Ele quer fazer morada. Mas você precisa permitir. Tá? Toma posse dessa palavra. Tome a atitude que você tem que tomar. Confia no Senhor. Deixa Deus agir na sua vida, porque Deus é justiça. Mas não aceite essa situação na sua história. Isso é muito grave. Tá? Uma vez que nós conhecemos a palavra, é inadmissível. Uma pessoa que não conhece a palavra que está no mundo, ela está mesmo, sabe, exposta a esse tipo de situação vulnerável. Porque não sabe para onde correr. E às vezes vai buscar ajuda no homem, vai buscar ajuda nas leis e não consegue sair daquilo ali, não tem ajuda. Nós precisamos de uma ajuda sobrenatural e essa ajuda sobrenatural nós temos. O Espírito Santo está aí com você o tempo todo te orientando, tá? Então não aceite isso na sua vida. E entenda que sofrimentos que você passou ou algo que você está passando, talvez não no nível tão grave, porque você está acomodado numa situação de violência, não é isso. Deus está permitindo algumas provações na sua vida para que haja desbloqueio. Para que você venha se autoconhecer e você entender a capacidade que você tem. Senão você vai passar a vida inteira sem conhecer você mesmo. E quando nós temos um autoconhecimento de nós, nós passamos a nos amar mais, a nos respeitar mais. E o amor próprio é fundamental para tudo. Primeiro Deus, depois nós, para que você venha amar o outro, tá? Então toma posse dessa palavra. Deus tem pressa em te tirar dessa situação. Você que tá numa situação esperando só Deus, Deus tem pressa, tá chegando depressa para tirar você daí. Tá tirando mesmo. E você que tá numa situação que você não consegue sair porque você quer ficar aí, decida, tá? E não culpe Deus pela situação que você tá vivendo. Porque você precisa decidir querer sair daí. E Deus tem pressa para te tirar. Mas você tem que querer sair dessa situação. E tem situações aqui que pessoas não conseguem sair porque tem medo de desobedecer o Senhor. Você não tá tendo força para sair. Deus vai montar uma situação para te tirar. Irmãos, Deus tem pressa para trazer libertação. Deus tem pressa para trazer paz. Deus tem pressa para trazer vitória. Deus tem pressa para resgatar a sua dignidade. Deus tem pressa para trazer restituição. Então, toma posse dessa palavra, tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.